E, cara, tá, a gente tem mais um ano aí de governo Lula e tudo. Você acha que acordou agora com. Porque outro dia nós trouxemos aqui alguns olheiros aí desses acordos com a China, diz que os acordos que estão caminhando mais são do MCTI, de parceria tecnológica, né? Mas você tem mais coisas aí no caminho. Como é que você está vendo, digamos, esse último ano e meio de governo? Então, eu acho que, de fato, como você falou, né, o companheiro Trump levantou algumas bolas boas para a gente cortar, mas depende também de que a gente corte, né, de que a gente realize, de fato, faça desse limão aí uma limonada. Acho que na parte de comunicação o governo achou uma trilha, achou uma toada muito boa, que, sinceramente, eu não imaginava que nós íamos ter essa oportunidade de construir uma candidatura com uma defesa de esquerda que valorize o patrimônio nacional, que contrabalanceie uma hegemonia do discurso fiscalista, né, que vem, inclusive, tomando conta, inclusive, do nosso campo. Né, a gente não consegue nem formar frases que signifiquem aumento de gastos, parece um palavrão, um pecado. Né, então, o campo da esquerda ficava o tempo todo justificando, olha, isso é sem aumento de gastos, como se fosse um pecado capital. Bom, pelo menos nos devolveu agora um caminho no qual a gente pode justificar esses aumentos de gastos. E é o caso, por exemplo, né, agora o Haddad foi levado a falar outro dia que talvez seja o caso de investir, né, nas cadeias produtivas que vão ser afetadas pelo tarifácio do Trump, para que eles encontrem novos destinos para a sua produção, que talvez seja necessário subsidiá-los. Isso é um pecado, é um palavrão. Há um mês e meio atrás, né, se debatia, inclusive, esse subsídio que tinha que se cortar e tudo mais. Então, deu um cavalo de pau no léxico da esquerda, e isso foi permitido por conta da conjuntura. Ponto comunicação, acho que a gente tem um bom caminho pela frente, tem que saber explorar. Agora, alguns outros pontos ainda estão dependentes. É preciso que a gente tire desse momento uma construção de uma coisa mais concreta, de fato, que seja perceptível para o eleitor no ano que vem, a melhora de qualidade de vida. Eu venho repetindo, acho que esse tarifácio, se ele for de fato implementado como parece que irá, ele vai diminuir alguns dos preços importantes, né, como carne, laranja, café. Essas coisas se tornarão, evidentemente, mais abundantes no mercado nacional, porque não tem mais o destino dos Estados Unidos. Agora, não pode parar por aí, né, Nassif? É preciso que esses acordos que foram sendo tratados com Xi Jinping, mais precisamente com a China, mas também com outros países do BRICS, que eles saiam do papel, porque está indo muito lento. Você teve em dezembro apenas cartas de intenções, aí agora na reunião do BRICS era para finalmente serem concluídos, não foram totalmente terminados. Você mesmo apontou aqui, está avançando alguma coisa em tecnologia, em energia, é fundamental, mas tem que avançar em outras áreas também, né? O único setor que está exigindo transferência de tecnologia é o MST, com aqueles tratorzinhos para a agricultura familiar lá. Eles estão negociando lá transferência de tecnologia para alguma empresa brasileira. Mas essa visão de entender a importância estratégica do Brasil, a questão da energia, a questão do mercado interno, e não estabelecer exigências de contrapartida para quem está entrando aqui, é muita demora, né, Samuel? De transferência de tecnologia também, para que a gente não vire só um celeiro, né? Um lugar onde você vai lá, bota uma planta industrial, mas mantém todos os segredos de produção, e você tira na hora que quiser. O que o mundo aponta hoje, Nassif, é a necessidade de você ter soberania real, ou seja, você ter elementos capazes de produzir no país tudo aquilo que o país precisa, autossuficiência. Teve um estrategista russo que falou ontem, anteontem, aí, citou o Brasil, a Rússia, a China, como países que têm esse potencial. Mas potencial não significa que isso esteja concretizado. O Brasil é um dos países do mundo que domina a capacidade de enriquecimento de urânio, mas não enriquece urânio. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem terras raras em abundância, mas não as explora. O Brasil é um dos poucos países do mundo de um monte de coisas, mas não tem uma política para esse monte de coisas. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo aqui. Inclusive da falta de visão aí de algumas pessoas chaves do governo. Você tem uma discussão entre o MDIC e a Casa Civil, porque o Rui Costa quer que elimine o imposto de importação dos carros da BYD, que vão ser montados no modelo SKD, ou seja, vem todos os equipamentos de lá e só monta na Bahia, mas ele quer fazer a entrega. Esse negócio da entrega virou a praga do ano. Aí todo mundo quer fazer a entrega por conta das eleições. Então, é enrolado. Está uma briga lá.
A esperança do MDIC é que, saindo o candidato, o Rui Costa, ele peça licença da Casa Civil, mas não pode. Um momento que exige decisões estratégicas dessa aí, a Casa Civil é o caminho correto. A Dilma fez uma baita gestão na Casa Civil, enquanto ministro da Casa Civil, filtrando aquilo que era relevante, o que não era relevante para o presidente. Né? Então, quando esse filtro não tem essa visão estratégica e tudo, atrapalha muito, né? Nassif, há quantos anos você vem defendendo e tendo que explicar e repetir a importância de você ter produto nacional, de você ter a tecnologia desenvolvida no próprio país, da necessidade da Petrobras trabalhar, né, com exclusividade ou prioridade para a produção nacional, e a gente se defronta ao longo de décadas aí com a mídia liberal, sempre defendendo que não, isso é uma coisa ultrapassada, você precisa acreditar nos mercados livres e tal. Parece que o mundo, nesse momento, está virando as costas para esse discurso, né, neoliberal. Sim. E vendo claramente que o mundo da globalização irrestrita, que foi sonhado ali pela galera das relações internacionais do lado mais liberal, aquilo não existe. Hoje se fala assim, quais países estão mais capazes de manter a autossuficiência. Os Estados Unidos está no modo de luta por autossuficiência total. Ele está tentando trazer de volta as indústrias principais que foram todas plantadas na China, na Ásia, de forma geral, tentando trazer de volta, está tentando fazer acordos com o Japão, como ele celebrou, mas também com a China, como ele está tentando celebrar, para se abastecer desses metais raros que não tem jeito. Então, 95% das jazidas estão na China. O que você pode fazer? Você tem que fazer acordo com a China, senão você está ferrado. Então, os países hoje estão cada vez mais procurando a autossuficiência. O Brasil se orgulha, né, e o Lula se orgulha muito de dizer que o Brasil é autossuficiente em produção de gêneros alimentícios e é um celeiro para o mundo. Né? O mundo depende, de fato, muito do Brasil. Isso é importante, mas como a gente sabe que, infelizmente, a alimentação não está entre as commodities que dão poderio, né? Não tem valor agregado muito alto, a gente precisa olhar para uma indústria no Brasil que produza, pode ser commodity, porque minerais, no final, são isso, mas de alto valor agregado, que são não estão falando de terras raras, de nióbio, falando de urânio, enfim, de todos esses elementos do carboneto de silício, esses elementos que permitem ao Brasil, mesmo ainda sendo explorador, né, extrator de minerais, que é uma coisa que parece antiquado, poxa, o Brasil vai agora apostar na mineração? Não, meu amigo, não é apenas a mineração, não é para extrair pedra, tijolo, barro. A gente está falando aqui dos elementos químicos e físicos que são necessários para as coisas mais caras do mundo, né? Para chips de processador, para avião, para celular, para inteligência artificial, para tudo que o mundo tem de mais avançado. Não se faz nada disso sem o Brasil extrair, mas não basta extrair, aí é o ponto que eu quero chegar onde você falou. Não basta ter uma política de extração, você tem que ter uma política de utilização disso aqui para agregar valor. Então tem que ter produção de chip, a CEITEC tem que entrar no core, né, da estratégia brasileira geopolítica. O Brasil tem que começar a desenvolver os seus próprios indústrias, né, de produção não só de chips, mas de todos os outros elementos derivados das terras raras. É preciso que o MDIC se torne um ministério disputado e não um ministério que é dado para um partido menor só para poder completar. Isso demonstra a falta de uma estratégia nacional, né? Os partidos não disputam mais o MDIC.